Salve família vascaína, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Quem ainda não me conhece, o meu nome é Mário Coelho e aqui no nosso canal todos os dias você encontra as últimas notícias, novidades e informações sobre tudo o que acontece no dia a dia do nosso Vascão. Nosso vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho aí sobre essa partida importante que o Vasco tem pela frente nessa quinta-feira contra a Juazeirense, fora de casa, pela Copa do Brasil, né, valendo vaga na terceira rodada da competição. Vamos falar também sobre dinheiro que pode estar entrando no Vasco aí em torno de 5 a 6 milhões de reais devido ali à venda do Felipe Coutinho lá no futebol europeu. E também vamos falar sobre contratações. Ontem o Vasco anunciou uma joia ali, um garoto muito jovem, ex-Flamengo. Vamos falar um pouco sobre ele, como que ele chega para o Vasco e também sobre um atacante que está muito próximo de ser anunciado já no decorrer dos próximos dias. Então eu já convido todos vocês a acompanharem o nosso vídeo aqui até o final. Como sempre também eu peço aquela ajuda, aquela colaboração de cada um de vocês rapidinho, custa nada, é de graça e dá uma moral muito grande para o nosso trabalho. Só deixar aquele joinha, deixar aquele like logo aqui embaixo do vídeo. E você que está chegando por aqui pela primeira vez, conhecendo o nosso trabalho, ficando aí bem informado com as notícias do nosso clube, já corre aqui embaixo do vídeo, clica no botãozinho vermelho, se inscreve no canal e não esquece também de ativar o sininho de notificações que fica logo ao lado do botãozinho vermelho para você sempre receber todos os avisos do YouTube no seu celular assim que os nossos vídeos vão ao ar diariamente por aqui, beleza? Então vamos começar o vídeo aí falando de futebol dentro de campo. Semana decisiva para o Vasco, primeiro na Copa do Brasil, quinta-feira, jogando fora de casa contra a Juazeirense, depois no final de semana pelo Campeonato Carioca. O Vasco enfrenta o Resende para definir se a gente vai ficar em terceiro ou em quarto na classificação ali para as semifinais do estadual, mas primeiro, temos que focar na Copa do Brasil, um torneio muito importante, com uma premiação muito alta e é o último grande título do Vasco, né? Em 2011 a gente ganhou na final contra o Coritiba, né? E é um torneio que se você for passando de fase, você vai ganhando moral, vai ganhando confiança e mesmo às vezes com um time não muito forte, você consegue surpreender. Então o Vasco nessa quinta-feira tem um jogo complicado pela frente, por mais que o Juazeirense aí não venha muito bem lá no Campeonato Baiano. A gente sabe que vai ser um time ali que vai jogar retrancado, vai jogar ali numa bola de um contra-ataque. O Vasco tem que tomar muito cuidado. O Zé Ricardo já conhece o time adversário, vai provavelmente mudar o esquema tático do Vasco mais uma vez, né, na partida contra o Flamengo desse domingo. O Vasco jogou com 3 zagueiros, provavelmente na quinta ele deve colocar apenas 2 zagueiros em campo ali, o Anderson Conceição e o Quinteiro, que foi muito bem, diga-se de passagem, né? E o restante do time não deve ter muitas mudanças. A gente deve ver o Edmar na lateral esquerda, o Everton na lateral direita, meio de campo ali o Zé Gabriel foi muito bem, deve ser mantido. A gente não sabe ainda se ele entra com 2 volantes ali, Zé Gabriel e Yuri Lara, ou se ele vai poupar o Yuri mais uma vez, entrando ali com o Zé Gabriel, de repente o Juninho, o Bruno Nazário. Ele deve definir isso aí no decorrer dos próximos dias. Nenê, Peck e o Raniel voltando a ser titular na vaga do Getúlio. Expectativa para mim, cara, que o Vasco faça um bom jogo, né? O Vasco já não joga bem aí há 6 partidas, 3 derrotas, 3 vitórias, então a gente torce para que o time volte a ter uma boa atuação, consiga uma boa vitória, passe de fase sem muita dor de cabeça, até porque a gente vai ganhar um pouco mais de confiança já para as partidas aí do Carioca, tanto a última partida dessa rodada contra o Resende, mas também já para as semifinais da competição, na qual o Vasco vai enfrentar ou o Fluminense ou o Flamengo aí nessas semifinais. Então aguardar, torcer muito aí, como eu falei, para que venha uma boa vitória e que nos enche aí de moral para a sequência desses campeonatos. Agora vamos falar de outros assuntos aqui importantes. Primeiro, sobre dinheiro. Como a gente sabe, o Vasco acabou de ter, né, uma injeção ali de 70 milhões de reais, que é a primeira parcela da SAF, né, entregue pela 777 Partners. Esse dinheiro ele pode ser usado aí provavelmente para pagamento de salários atrasados, dívidas de curto prazo, mas muita dessa grana vai ser investida no futebol. A gente já falou sobre isso nos últimos vídeos e o Vasco provavelmente terá aí mais em torno de 5 milhões e meio a 6 milhões de reais entrando nos cofres já no decorrer das próximas semanas, e eu vou te explicar por quê. Felipe Coutinho, que está emprestado ao Aston Villa da Inglaterra,
parece que a venda será feita, né? O técnico do Aston Villa tá muito motivado, tá gostando muito do Philippe Coutinho por lá, né? Ele que tá muito bem, né? Desde essa volta dele para a Inglaterra, e o pedido da compra do jogador por um valor total de 40 milhões de euros deve ser efetuado. E com isso, como o Vasco é o clube formador, né, de onde o Philippe Coutinho surgiu para o futebol, terá direito ali a uma parcela, né, uma bagatela ali de em torno de 6 milhões de reais, que é importante, é um dinheiro aí que pode ser utilizado também, como eu falei, no investimento do futebol do Vasco para o restante dessa temporada. Então é aguardar próximos dias aí, essa negociação deve ser concretizada e o Aston Villa deve anunciar a compra do Coutinho em definitivo. E agora vamos falar de contratações do Vasco, né? Do nosso clube aí. Ontem tivemos o Vasco anunciando um reforço, um jovem jogador, uma joia que está saindo do nosso rival do Flamengo para vir jogar em São Januário. Trata-se do volante Cauã Moura, um jogador com muito talento, né? Um jogador que também já tinha interesse de outros clubes do futebol brasileiro, mas o Vasco acabou conseguindo convencer o atleta ali a se transferir, né? Assinou um contrato até o mês de fevereiro do ano que vem com o Vasco, vai estar atuando inicialmente no sub-20, mas já sendo observado pelo Zé Ricardo para o time profissional. Caso ele se destaque, venha ganhar, né, uma notoriedade no time de baixo, pode já ser utilizado também já no Campeonato Brasileiro da Série B. Um jogador ali que nasceu em 2024, de apenas 18 anos, atua como primeiro volante, mas também pode jogar ali como segundo jogador de meio de campo. E mais um jogador que pode estar chegando no Vasco, negociações aí já estão avançadas, é o atacante João Diogo, é um dos artilheiros do Campeonato Mineiro, atua pela Caldense, ele que não é centroavante de origem, é um jogador que joga pelos lados de campo, mas vem fazendo muitos gols aí, já tá com 5 gols na temporada, divide a artilharia do Mineiro ali com, por exemplo, o Hulk, né, do Atlético Mineiro, é um jogador já com uma certa rodagem no futebol brasileiro e até no futebol internacional, apesar da baixa idade dele, apenas 25 anos, já jogou no Cruzeiro, já jogou no Figueirense, já jogou lá no futebol da Ucrânia e também já jogou no CRB, Remo e no Manaus. Então, primeira vez ele que tá tendo um certo destaque, agora vestindo a camisa da Caldense. O Vasco tem interesse, Chapecoense tem interesse, Figueirense tem interesse, então essa disputa, mas parece que o Vasco deu um pontapé inicial e as negociações avançaram para que ele possa chegar ao Vasco após o término do Campeonato Mineiro. E como eu já falei aqui algumas vezes nos últimos vídeos, o Vasco não irá parar por aí e provavelmente uns nomes aí de destaque, né? Alguns jogadores com renome devem estar sendo anunciados também entre agora, mês de março, e até a estreia do Vasco no Campeonato Brasileiro no mês que vem, em abril, a gente tendo aí em torno de 6, 7 ou até 8 contratações sendo efetuadas. Beleza, galera? Antes de terminar o vídeo, pedir para você, mais uma vez, deixar aquele joinha, deixar aquele like, aquela curtida aqui embaixo. E outro pedido para a galera também aí, você que ainda não tem o aplicativo OneFootball instalado no seu celular, cara, mais uma vez, vou lembrar aqui, Campeonato Carioca, jogos ao vivo com imagem, preço muito barato. Campeonato Alemão, todos os jogos ao vivo com imagem de graça, não tem que pagar nada. Notícia, informação, jogo em tempo real, tudo lá na OneFootball você tem gratuitamente. É o primeiro link na descrição do nosso vídeo de hoje. Então só você clicar lá, fazer o download, instalar no seu celular, que você não vai se arrepender, beleza? Tamo junto, de vascaíno para vascaíno, porque aqui é Vasco. Valeu!